As projeções de inflação dos economistas deram um salto no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O IPCA desse ano foi de 5,65% para 6,45%. E sobre isso eu converso agora com o economista-chefe do Banco Original, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo. Sempre bom começar a semana contigo. Tudo jóia, Priscila. Obrigado. Boa. Marco, vamos lá, mais uma semana. Na sua opinião, o que motivou uma revisão tão expressiva? Pois é, Priscila, o cenário de inflação ele já estava se mostrando complicado antes do conflito da Ucrânia. E aí a consequência econômica acho que mais clara e direta aí desse embate entre Ucrânia e Rússia, tem sido justamente o aumento dos preços das commodities, que a gente tem visto todo dia, né? E, consequentemente, a inflação pelo mundo. E no Brasil, obviamente, isso não é diferente. Os alimentos vão sentir essa alta do trigo, alta do milho, enfim, diversas commodities agro, e os combustíveis já estão sentindo os impactos com os reajustes que a gente viu semana passada aí anunciados pela Petrobras, né? Quando a gente junta tudo isso, fica difícil não revisar o IPCA para cima. Então, aqui no original, a gente passou o IPCA projetado para o fechamento de 2022 para algo entre 6,5 e 7, né? Está muito volátil, mas acho que o intervalo relevante hoje é esse. Então, aí em linha com o que o Boletim Focus tem feito. A gente veio de um ano de inflação muito alta, que foi 2021, isso já pressiona os preços, e aí a gente sofre mais esse choque inflacionário das commodities com a questão ucraniana, e aí fica difícil segurar as projeções. Agora, além dos reajustes nos preços dos combustíveis, Marco, por parte da Petrobras, a gente viu na semana passada uma redução dos impostos para tentar aliviar os impactos na inflação. O quanto podemos esperar de aumento nos combustíveis para o consumidor daqui para frente? De fato, um ponto importante é as altas da Petrobras, elas impactam diretamente o preço lá na refinaria, né? Até chegar ao consumidor, existem algumas etapas. Então, tem os impostos federais no caminho, tem os impostos estaduais, tem que ver o quanto que a refinaria vai repassar para o dono do posto e aí, finalmente, quanto que o dono do posto vai repassar para o consumidor. Então, assim, não necessariamente todos aqueles percentuais que a gente viu semana passada de alta vão chegar aqui para a gente na ponta. O governo federal, como você bem frisou, até agora ele anunciou o quê? Uma redução de PIS/COFINS no diesel, por enquanto, e ele também abriu a chance para os estados reduzirem o ICMS. Eles ainda estão discutindo esses dias se eles vão fazer o mesmo para a gasolina, né? Juntando tudo, nas nossas contas, algo perto de 1/3 dessas altas que a gente viu anunciadas semana passada nas refinarias vão chegar aqui na bomba para a gente. Então, a gente está falando de, na média, nas nossas contas, uma alta aí de 6,5% na gasolina para a gente, que já está alto, né? Vai ficar 6,5% mais alto. No caso do diesel, que eu acho que é bastante importante para o pessoal do agro, né, por conta dos impactos aí nos caminhões que transportam os grãos, por exemplo, o efeito da Petrobras poderia ser, olhando só para a Petro, a gente poderia ter o diesel aí subindo 90 centavos por litro, mais ou menos. Aí, se você pega a redução do PIS/COFINS, você tira uns 33%, né, centavos por litro, o ICMS outros 27 centavos, que deixaria aí no final, nas nossas contas, o diesel 30 centavos por litro mais caro, juntando tudo. Então, o caminhoneiro ainda vai sentir a alta do diesel, ela só é menor por conta do ICMS, do PIS/COFINS, e vamos ver o que o governo faz com a gasolina. Ainda está em discussão, por enquanto, os impostos foram reduzidos só para o diesel. A gasolina, os combustíveis estão mais caros, né? Só amortece uma parte disso com os impostos. Agora, essa piora no cenário de inflação é relevante para o Banco Central, que se reúne essa semana para discutir os caminhos dos juros no Brasil. Como é que isso impacta a decisão? Você tem razão. O Banco Central, quando ele sentar lá para decidir o que fazer com os juros, ele vai projetar também a inflação dele, igual a gente aqui, eles vão ver os números piorando. Então, se a inflação piora, isso já demanda juros mais altos, né? Ao mesmo tempo, como parte dessa pressão, como a gente comentou agora, vem de preços que são bem pouco sensíveis aos juros, né? Então a gente está falando de preço de commodities que são negociadas lá fora, né? O juro brasileiro não faz cócegas nesse tipo de preço, ele também tem que contemplar esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, quando junta tudo, é muito difícil a gente não ver os juros subindo mais do que se imaginava antes do conflito na Ucrânia. Então, para dar números aqui, né, a gente aqui no Banco Original, antes do conflito na Ucrânia, projetava uma Selic final de 12,25, então lá no final desse ano, 2022, os juros básicos da economia estaria perto de 12,25.
E agora, com todas essas implicações sobre os preços das commodities, inflação para cima, a gente já passa a projetar uma Selic final de 13%. Então, assim, no fim das contas, para nós aqui, consumidores, enfim, para as famílias, o que a gente vai ver é o crédito ficando mais caro, o dinheiro vai ficar mais caro por conta desse conflito lá fora e a inflação mais alta. Perfeito, Marco. Obrigada aqui mais uma vez pela sua análise e uma boa semana para a gente. Boa semana para a gente. Até a próxima. Até.